nasci, minha mãe me conta que foi um parto muito difícil. Então foi aquele parto feito a ferro, chamado forceps, onde a criança praticamente é uma agressão ao bebê. Alguns bebês sofrem sequelas, alguns ficam com paralisia parcial do rosto e algumas crianças chegam até a morrer quando quase não mata a mãe também. E eu nasci em Uberlândia e tive uma infância, entre aspas, normal como qualquer outra criança. E embora o meu pai biológico, minha mãe, ela engravidou dele, era namorada dele, mas ele não quis compromisso nenhum, seriedade nenhuma. E a minha mãe, ela conheceu uma pessoa que ela reencontrou uma pessoa que ela já conhecia de outros tempos, e essa pessoa propôs que os dois fossem morar juntos. E ela falou para ele que estava grávida de 3 meses. Essa pessoa propôs ser o pai do bebê, assumir o bebê, coisa que o meu pai biológico ele não teve essa responsabilidade. Então eu particularmente nasci com meu pai, com minha mãe, e subsequentemente depois vieram meus irmãos. Eu nasci aqui em Uberlândia. E a gente nasceu aqui num bairro chamado Bairro Brasil, que é onde meus pais moravam. E foram se passando-se os anos, nós tivemos que mudar para onde hoje é o bairro Luizotti. Eu mudei para cá, eu tinha 6 anos de idade. E a minha vida sempre foi normal, como de qualquer criança. Jogar no campinho, voltar para casa tudo cheio de barro, sujo de terra. Minha mãe ficar nervosa, brava. Quando a gente não ia para o brejo, que divide o bairro onde nós moramos com outro bairro. E antigamente no brejo ali, nos anos 80, era algo que era o point da molecada, ir nadar no brejo. A gente ia para o brejo, ficava às vezes a manhã inteira ou a tarde inteira, e a gente saía, voltava todo mundo sujo. A gente voltava tudo pregando, cheio de barro. E nas primeiras vezes a minha mãe botava eu e o meu irmão para a gente ir para o tanque com a escova e lavar e tentar tirar o barro encardido daquela roupa na qual a gente tinha nadado lá no brejo. E o brejo tinha uma terra preta, e essa terra preta ficava engraçado, porque tinha partes do brejo que era uma terra branca, parecia um barro branquinho, outra era uma terra preta, quente, que tinha uns buracos, que de vez em quando nesses buracos saíam umas aranhas tarântulas enormes. Então era uma diversão, era uma aventura muito grande lá no brejo, e era aquela molecada, adolescentes, todo mundo nadando e brincando. E a minha infância foi assim até os meus 7 anos de idade. Eu já havia completado 7 anos de idade quando eu comecei a ter as minhas experiências de ver espíritos. Só que um pouquinho antes eu me lembro que eu tinha algo comigo que acontecia em mim, que eu me lembro claramente como se fosse agora. Eu me lembro que muitas vezes eu ia dormir, então a minha mãe colocava eu e os meus irmãos pra gente dormir tipo 8, 8 e meia da noite, éramos crianças, e eu me lembro de eu deitar na cama e eu olhava pro teto e eu começava a chorar, escondido, disfarçado, e eu fechava meus olhos e eu sentia uma grande dor, mais uma grande dor, uma dor incalculável dentro de mim. E eu me lembro que eu falava com muito sentimento, eu falava: Deus, desfaz de mim, se possível desfaz do meu espírito, eu não quero existir, eu não quero viver, eu não quero existir como um ser. Por favor, desfaz do meu espírito para que eu não exista mais. E isso foram alguns anos. Eu tinha essa reação sempre na hora de dormir à noite. E acontecia isso, eu disfarçava. Então eu ficava pedindo para que Deus pudesse desfazer do meu espírito, mas desfazer mesmo, acabasse com ele.
E era um desejo, uma coisa tão grandiosa, mesmo porque quando eu nasci, minha mãe disse que eu chorei por meses. Eu não sei se é 3 ou 4 meses, acho que foi 3 meses. São tantas coisas, ela lembra perfeitamente. Então eu chorei, acho que por 3 meses, isso mesmo, 3 meses. E a minha mãe não entendia, me levava no médico, levava no pediatra, porque geralmente o bebezinho ele tem cólicas, porque ele está vivendo, o corpo está começando a se adaptar nesta realidade, passa com amamentando, tudo. Então assim, o bebê ele sofre com cólicas, assim como os meus filhos sofreram tanto com cólicas, mas passou-se a época das cólicas e os choros permaneciam dia e noite. E minha mãe, apavorada, desesperada, ela chorava junto, porque levava no médico, o médico falava, olha, não é dor, não é dor, isso é alguma coisa que, biologicamente falando, tratando clinicamente, não tem nada para ele estar chorando assim. E minha mãe me punha no colo e ela relata que ela começava a chorar junto, e ela falava, tipo assim, bebezinho, deixa eu ser sua mãe. Deixa eu ser sua mãe, não chora não. Deixa eu cuidar de você aqui. Deixa eu ser sua mãe aqui. E ela disse que era choro 24 horas. Ela conta e chega até a se emocionar, lembrando desse período que para ela foi difícil, porque ela lembra, eu não. Então foram se passando-se os anos na minha vida, e então comecei a ter as visões. E comecei a ver espíritos dentro de casa, claramente, nitidamente, como se eu estivesse vendo o quê? Se eu estivesse vendo pessoas vivas. Então na minha casa morava eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão e a nossa bisavó, que desde que eu me lembro por gente, ela sempre estava ali morando com a gente. E a minha bisavó, ela morou com a gente até os meus 15 para 16 anos, até mais ou menos quase os meus 17. Foi em 1994, foi quando ela se mudou e foi morar com a filha dela, a minha avó. Então, para vocês perceberem, praticamente nossa casa era uma casa que, além de ter os meus irmãos e meus pais, tinha uma pessoa ali, uma bisavó que morava com a gente. E eu me lembro que essa minha bisavó, ela tinha muita raiva de mim, do nada. Às vezes eu via minha mãe brigando com ela, porque às vezes a minha mãe chegou quase a tocá-la, porque ela judiava de mim. Ela esperava minha mãe sair para a rua e ela vinha judiar de mim. Então fazia um terrorismo psicológico em cima de mim. E isso eu me lembro que ela sempre brigava comigo do nada, de graça. Minha mãe ficava por entender e ela tinha um amor, um fascínio pelo meu irmão do meio, que veio depois de mim, na qual ela tratava ele bem e me maltratava e fazia coisas judiando de mim. E quantas vezes eu vi a minha mãe brigando com ela, porque minha mãe não aceitava aquilo. Então a última palavra que eu me lembro de eu vê-la, porque ela deu um câncer e ela morreu. E se eu não me engano, ela tinha mais de 80 anos nesta época. E a última vez que eu a vi, ela me chamou, ela disse assim, olha, você é um monstro. Eu te odeio, monstro. E nunca mais eu a vi. Tanto que depois que ela morreu, eu fui na casa dessa minha avó, a mãe da minha mãe, e não tinha ninguém para colocá-la na perua da funerária. E então uma tia, a irmã dela, a minha, poderíamos dizer, tia-avó, me pediu, a irmã da minha bisavó, pediu para que eu pudesse colocá-la na maca, porque o motorista da van, ele estava com um problema nas pernas, ele estava mancando. O motorista da van, não, da perua, era a perua da funerária aqui. E eu me lembro que eu fui pegá-la e elas enrolou ela no lençol, então eu tinha que colocar os braços por baixo, como se a carregasse com os 2 braços, e parece que ela era pequenininha, ela devia ter menos de 1,50 m, ou 1,50 m no máximo, mas ela já estava muito magra, era só osso e pele, por causa do câncer. E eu me lembro que eu, sempre muito grandão e forte, eu custei a levantá-la. Eu custei a carregá-la
nunca tinha feito tamanha força na minha vida então. Parecia que ela pesava mais de 100 quilos. Eu custei a carregá-la. Não foi fácil. Então, até a minha avó e a minha tia-avó, a irmã dela, e a minha avó, a filha dela, disse, olha, né, na crença de fé delas, ela tem tantos pecados, ela fez tanta ruindade na vida, fez tantas coisas ruins que olha só o quão foi difícil para você carregá-lo, o cadáver dela, o corpo dela, olha o peso que ele tá, o peso dos pecados e a ruindade do coração dela. E eu me lembro que foram se passando-se os anos e eu tive que aprender a conviver com a visão dos espíritos. E eu já tinha passado por psicólogas e fiz um tratamento na Universidade Federal de Uberlândia, fiz umas primeiras consultas no departamento de psicologia e me transferiram para, a gente falava, postinho. Um bairro aqui é um conjunto habitacional, tinha um postinho de saúde e tinha psicóloga na qual eu ia lá fazer o tratamento. Então eu lembro que eu chegava lá, era muito chato, eu tinha que desenhar, fazer um desenho numa folha em branco e depois a gente ia debater, ela vinha me perguntar por que eu desenhava, o que eu via. Nossa, era uma coisa muito chata, até o dia que eu falei para minha mãe, mãe, eu não sou doido, eu sei do que eu vejo, eu não vou mais, a senhora, por favor, não me peça mais. E minha mãe me atendeu prontamente e eu não fui mais lá. Então a minha vida, eu tive que me adaptar a viver em dois mundos, enquanto eu via pessoas que riam de mim, pessoas que achavam que eu era fantasioso, eu estava mentindo. E eu vou dizer para vocês, isso não me causou muito sofrimento na infância não. Por quê? Porque para mim eu entendia que eu era diferente. Eu entendia que eu não era uma criança normal. Então na minha família eu era o único assim. Na minha escola, por exemplo, dos colegas de classe de aula, eu era o único assim. Então eu via pessoas, eu vivia entre duas realidades. Eu vivia numa realidade onde eu via as pessoas e numa outra realidade onde no mesmo ambiente que eu estava tinha outras pessoas, que aquelas pessoas que estavam de carne e osso não conseguiam enxergar e ver elas. Então eu conseguia ver numa sala 20 pessoas, mas 5 dessas pessoas conseguiam ver as 5. Mas essas 5 não conseguiam ver as outras 15 e nem ouvi-las. E eu conseguia ver todos e eu tive que aprender a lidar com essa situação para poder me fingir que eu era normal entre as pessoas. Então eu tinha que conversar com as pessoas, fazer vista grossa e fazer de surdo para pessoas que estavam do meu lado conversando. Imagine você conversando com uma pessoa de frente a você aqui, trocando informações, e chega uma outra pessoa que ela não vai ver, mas você vê, e a pessoa começa até a contradizer e desmentir ela e falar, olha, essa pessoa é hipócrita, ela faz isso, ela é mentirosa, e você percebe que aquele espírito está entregando os podres dela, e você tem que concentrar na pessoa, tá certo, dar atenção para ela, ignorar um espírito que está ali debochando, rindo dela, entregando as mentiras e falcatruas dela, e você tem que fazer que está ignorando aquilo ali, conversar com a pessoa e fingir até que acreditar, e algumas vezes dava até vontade de rir. Porque às vezes a pessoa, eu nunca fiz isso, e às vezes o espírito fala, já fez sim, você já fez assim, assim, assado, em tal época você é um mentiroso, e a pessoa falava, olha, porque na minha vida eu fiz isso, e o espírito fala, mentiroso, você nunca fez nada não, você não passa do mentiroso, você mente pra todo mundo, você mente pra fulano, ciclano, e eu tinha que prestar atenção naquela pessoa, e às vezes me dava vontade de dar risada, mas eu tinha que me esforçar para não parecer o doido lá na situação de frente à pessoa. Então eu percebi que eu era diferente, eu percebi que eu vim diferente da maioria das pessoas que eu conhecia. E isso era algo que eu tive que me adaptar. Minha mãe é aquela mistura de kardecismo com o catolicismo, né? Geralmente essas pessoas que têm esse tipo de crença, né? Geralmente os católicos são espíritas, os espíritas, alguns gostam da igreja católica e vão, e fazem essa mistura. Mas a minha mãe era uma grande fã de Chico Xavier,
e dos livros psicografados por ele. E quantas vezes eu e minha mãe não sentava, ela me obrigava a sentar e ela ia ler as obras de André Luiz, né, as obras suicidas, as obras mais famosas do espiritismo kardecista, e me ensinando e me doutrinando quando criança. E eu não tinha religião nenhuma. Salvo que às vezes tinha colega na minha rua que era da igreja evangélica batista, então me convidava, eu ia lá nos cultos da Batista com eles aos domingos à noite, né? Então eu ficava lá, mas eu não me sentia bem, eu me sentia perdido. Eu via as pessoas todas eufóricas, gostando, amando aquele ambiente, vivendo tranquilamente naquele ambiente, né? As pessoas louvando, eu via aquela gritaria. Uma coisa que eu não conseguia compreender e entender, o porquê que para as pessoas falarem com Deus, elas tinham todas que falar ao mesmo tempo, altas, gritando, aleluia, aleluia, e aquela bagunça, e o pessoal todo parecia um hospício. E quando eu estava na igreja, a igreja, por exemplo, tinha 100 pessoas, eu via mais de 1000. Eu via pessoas penduradas, eu via pessoas segurando, pendurado nas cortinas, nas janelas, pessoas no teto. Ali no palco, ali tinha o quê? Além dos pastores e alguns outros ministros, tinham muito mais pessoas. Então, quando eles meio que davam uma baixada na luz um pouquinho, e eles começavam a fazer a oração, que eles começavam aleluia, aleluia, para mim era como se eu estivesse num lugar amplificado. As vozes na minha cabeça eram amplificadas. Por quê? Porque ali eu via mais pessoas que era normal. E eu não conseguia ver lógica e entender que aonde que para você louvar a um Deus, um ser racional, criador do universo, precisava daquela desorganização, mesmo que eu, criança, se eu fosse Deus com a consciência já de criança, eu mandaria um raio em todo mundo, tipo assim, me respeita, para falar comigo em baixa voz, um de cada vez. Não essa muvuca. Mas como eu tinha alguns amiguinhos de rua, assim, da rua da casa da minha mãe, nós éramos muito amigos, mas muito amigos, então eu não tinha o que fazer. Pedia para minha mãe ali, mãe, posso ir com o fulano na igreja dele? A minha mãe, pode sim. Uma família toda convertida à igreja batista, nós íamos. Minha irmã chegou aí até, de uma certa forma, a se considerar como uma pertencente da igreja, embora não batizada. E eu me lembro que minha mãe sempre tentou batizar eu e os meus irmãos na igreja católica, mas sempre dava errado, né? Uma vez o padrinho morreu, outra vez sempre deu errado, e a minha mãe tinha um enorme desejo, mesmo porque pressionada pela mãe dela, de batizar eu e batizar os meus irmãos, mas sempre tudo dava errado. Então eu ia na igreja e chegou uma época que eu parei de ir na igreja batista. Então eu conheci um rapaz, um padeiro, que trabalhava aqui no Pão de Açúcar, aqui em Uberlândia. E o Pão de Açúcar, antigamente, para quem é de Uberlândia, eles gostam que eu cito aqui, porque eles reconhecem o lugar. Antigamente era na Getúlio Vargas, na Avenida Getúlio Vargas, uma avenida muito importante de Uberlândia, e antigamente o Pão de Açúcar era ali. E tinha um padeiro, e ele era dos Testemunhos de Jeová. É o Daniel. E o Daniel conheci batendo na porta da minha casa. Eu era criança, eu devia ter uns 10 anos de idade. E ele perguntou se eu não gostaria de fazer o curso bíblico. Eu disse que sim. Eu era criança, eu queria, né? Eu sempre fui muito espiritualizado desde pequeno. Porque desde pequeno eu orava, quando eu ia dormir eu rezava o Pai Nosso. Eu nunca gostei, vou ser sincero, eu nunca gostei desde criança. Não tive simpatia por rezar Ave Maria. Mas eu fazia o Pai Nosso, e eu me lembro que minha avó me ensinava uma precezinha meio que programada, que era assim: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na paz de Deus e do Divino Espírito Santo. Então eu rezava o Pai Nosso e encerrava assim, eu ia dormir. Desde pequeno, desde tipo 7 anos de idade, eu me lembro já de fazer isso. E era fatal. Minha mãe nunca me pediu para orar ou rezar, eu já fazia automático. Enquanto que os meus irmãos não estavam nem aí. Como é o costume de toda criança, não tá nem aí, tipo assim, para ligar para algo mais espiritual. E eu me lembro que o Daniel me ofereceu, e eu aceitei, e eu me lembro que
Eu não me lembro exatamente como funcionava, mas eu creio que era uma vez por semana. Ele vinha, ou uma vez ou duas vezes por semana, não me lembro ao certo, eu era muito pequeno, e ele vinha, então a gente pegava uma cadeira, punha no corredor da casa, duas cadeiras, uma para mim e uma para ele, e ele abria a Bíblia, eu lia a Bíblia, né, e ele falava, o que que você entende? E ele ia me ensinando. E eu fiz todo o curso bíblico, foram 1 ano de estudo, e nesses 1 ano, por 2 vezes, ele me levou no Salão do Reino. E quando chegou no Salão do Reino, eu tive a mesma sensação que eu senti na Igreja Batista. Eu senti as pessoas muito na delas. Eu senti elas muito como que grupinho, panelinhas, e elas não me davam muita atenção. Então, Daniel, sempre muito prestativo, sempre muito amoroso, sempre do meu lado ali, junto comigo e sua esposa, sempre fazendo o papel de dar atenção, estava me dando atenção para que eu não me sentisse, de uma certa forma, rejeitado ou com mal-estar lá. Então ele queria fazer eu sentir bem. Então as pessoas vinham, te cumprimentavam meio que por na obrigação, como foi na Igreja Batista. As pessoas meio que, se você percebia que elas te cumprimentavam meio que por obrigação, porque elas estavam o quê? Elas tinham os grupinhos que elas tinham afinidade. Então você é um estranho que chega ali para visitar, elas não têm aquela coisa de chegar e te abraçar com todo assim, com carinho. Elas eram frias, e assim também foi nos Testemunhas de Jeová, e eu devo ter ido mais ou menos umas 5 vezes no Salão do Reino, mas porém eu fiz todo o curso bíblico deles. E até o dia que eu estava indo no Salão do Reino com o Daniel, e um dia eu falei para minha mãe, eu não quero mais, eu não quero ir mais lá no Salão do Reino, eu não quero mais continuar tendo visitas do Daniel. E a minha mãe, mas por quê? Mas você já tem tanto tempo, já tem 1 ano. E eu me lembro que eu cheguei no Daniel, eu tinha 10 para 11 anos, por aí, e já tinha quase uns 11 anos. E falei para ele, Daniel, eu não quero mais. E ele foi extremamente amoroso, falou, olha, se você não quer, tudo bem, isso parte de você, é o seu desejo. Minha mãe ficou assim, olha, Daniel, você me desculpa, ele não quer, depois ele vai pensar direitinho. Ele falou, não, mas tá certo, se ele não quer, é o desejo dele, tem que ser respeitado. Então, se ele não quer, a gente tem que respeitar, é o desejo dele, então a gente não pode forçá-lo. Então, sempre foi muito amoroso. E nunca mais eu vi o Daniel na porta da minha casa para me ensinar sobre os ensinamentos dos Testemunhos de Jeová. E minha vida foi tocando, e salvo algumas vezes que criança eu cheguei aí com minha mãe em alguma atividade do centro espírita, mas era muito remoto, era raramente, mas 1 ou 2 vezes, e a minha mãe ia às vezes, porque minha mãe era o seguinte, ela estudava o espiritismo, ela aplicava o espiritismo, mas porém ela não era de frequentar lugar nenhum. Ela meio que cultuava, louvava, estudava a fé dela, ela praticava a fé dela dentro de nossa casa. Mas a minha mãe não era de ir em lugar nenhum. Eu nunca fui com os meus pais em qualquer prédio, edificação religiosa. Meu pai não estava nem aí para isso. Então, o que aconteceu? Então, a gente ia fazendo esse trabalho, minha mãe dentro de casa, me ensinando. E eu me lembro que uma tia minha que já desencarnou, até falei dela no vídeo da morte, e essa minha tia morava, né, num bairro aqui em Uberlândia, num bairro chamado Aclimação, e ela frequentava, gostava de ir no bairro Custódio Pereira, ela gostava de ir num centro espírita grande, bem grande, junto com as filhas dela, e dava para ir de a pé. Então, você fazia uma caminhada, você subia do Aclimação e iria para o Custódio Pereira. E ela foi lá no centro e ela ficou um pouco assustada, porque um senhorzinho que estava no centro disse para ela, olha, eu recebi uma mensagem que você tem um sobrinho chamado Marcelo, e esse Marcelo ele tem que procurar uma religião ou ele vai morrer. Então fala para sua irmã, que é a mãe dele, para ele arrumar qualquer religião
para ele frequentar qualquer religião ou ele vai morrer. E essa minha tia veio visitar a minha mãe e falou: Márcia, eu conversei com um senhor que nunca nem viu a gente, nunca nem sabe da existência do Marcelo, e esse senhor lá do Centro Espírita Kardecista falou: olha, eu recebi uma mensagem do Espírito para falar, mandar avisar para você avisar para sua irmã que o filho dela, Marcelo, precisa de ter uma religião, uma fé, praticar uma fé ou ele vai morrer. E a minha mãe ficou meio que assim, né, meio assustada, e confesso eu que na época eu fiquei até um pouco assustado, porque nesta época eu já tinha 12 anos de idade. E tinha que saber lidar e viver com tudo isso. Então, o que acontece? Eu comecei a ficar preocupado. E direto e reto vinha na minha mente essa mensagem que minha tia trouxe, e esse homem havia pedido para que ela me levasse até o centro espírita, que é um centro espírita grande, não é um centro espírita pequeno, no bairro Custódio Pereira, e era um centro espírita já de uma certa tradição lá. Mas eu nunca tive afinidade com o espiritismo, desde criança, porque pelo gosto da minha mãe, se eu fosse atender o gosto da minha mãe, eu era médium de centro espírita. Então eu estava lá, né, dando passe, psicografando, porque era o desejo da minha mãe e o gosto dela que eu me tornasse um espírita kardecista. E eu debatia com a minha mãe que eu não gostava disso, eu não sentia coisa boa nisso e eu não queria. Mas até então não tinha religião nenhuma. E foram se passando-se o tempo, os anos, né? Eu tinha 12 anos, 13, 14 anos, e aos 14 anos eu consegui, depois de muita insistência, porque eu me lembro que na minha época uma criança começava a trabalhar de carteira assinada com 12 anos de idade. Com 12 anos você já podia trabalhar de carteira assinada, meio período. E eu procurei mais de ano, eu fiz um curso aqui na ICASO, Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia, lá na Avenida Rio Branco. Eu fiz o curso de office boy na ICASO, eu nunca tinha tomado, assim, na escola eu tinha notas boas, eu até então eu estava estável, né? Eu não tinha tomado notas ruins, e era um requisito para poder arrumar trabalho. E acreditem, por um ano eu ia 2 vezes, pegava o ônibus sozinho do meu bairro, Luizotti, descia aqui em Uberlândia, lá no fórum, e ia de a pé até a Rio Branco, até a ICASO, Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia, que era a empresa onde arrumava serviço para adolescentes. E eu consegui, depois de um ano, um trabalho de office boy meio período para ganhar meio salário mínimo, para andar de bicicleta, fazer serviços. E eu fui até a minha mãe, falei: mãe, eu arrumei um trabalho, vamos comigo lá na ICASO. Minha mãe foi, arrumou direitinho, fui na loja, numa loja onde, como tinha serviço, eu tinha que entregar por dia uma média aproximadamente de umas 20 duplicatas, que seriam umas notas de uma empresa. Eu trabalhava numa empresa chamada Eletrotel, de telecomunicações. Então eles prestavam serviços, consertavam PBX, centrais telefônicas, e eu ia lá, levava as duplicatas para as pessoas pagarem. Então eu andava ali de bicicleta, eu andei de bicicleta nesse Uberlândia, na época no ano de 92 a 94, Uberlândia inteiro de bicicleta. E eu andava com uma pastinha e andava muitas vezes, o que seria hoje mais ou menos 4, 5 mil reais por dia. Então eu trabalhava bastante. Então todos os dias eu tinha as duplicatas para entregar. E eu tinha que ir no banco. Eu ia no banco com a bicicleta. Nunca fui roubado. Nunca roubaram a bicicleta. Amarrava ali no poste, entrava no banco, fazia os depósitos da empresa, de 2 bancos ou 3 bancos. E dali eu tinha que correr para entregar as duplicatas e receber. Eu era um office boy meio que cobrador deles. E ganhando meio salário. E eu trabalhava nisso e era sofrido andar de bicicleta. E na época, eu lembro que na minha época aqui os office boys, hoje nem existe mais office boy de bicicleta, mas era infestado Uberlândia.
Era office boy para tudo quanto é lado. E hoje tem os motoboys, mas antigamente eram os office boys, era de bicicleta. Era tudo adolescentes. E era aquela molecaiada pegando beirão, segurando nos para-choques dos ônibus. Só que eu nunca o fiz porque eu sempre tive medo. Mas os meus colegas todos faziam. Era um barato. Era uma gozação só. E a gente fazia amizade com office boys aqui e ali. E eu me lembro que no ano de 1992, eu já trabalhando, eu estava estudando à noite na escola e eu conheci um rapaz. Esse rapaz se chama, né, Luiz, ele não morreu ainda, se chama Luiz. E eu estava conversando com o Luiz, a gente falando sobre as coisas. E eu era fascinado com os Estados Unidos. Meu sonho era ir para os Estados Unidos. Eu tinha vontade de conhecer os Estados Unidos. Eu estudava já inglês, eu fazia curso de inglês numa escolinha, mas eu não aprendia nada. Eu chegava na escola e não aprendia nada. Era a escola chamada Collins. E eu me lembro que eu comecei depois a estudar sozinho. Por quê? Mas como? Eu conheci esse rapaz, ele era, hoje não é mais, ele era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidas como os Mormons. E ele falou, olha, eu tenho uma igreja, eu frequento uma igreja, os missionários americanos. Falou americano, eu já fiquei assim, americano, ó, americano. Os missionários americanos, aqueles que usam uma camisa branca, gravata, uma plaquetinha preta no ombro não, no bolso, no ombro, de onde eu tirei isso? No bolso. E a gente tem uma reunião todos os domingos, você não quer ir lá visitar? Aí eu falei, pô, nossa, né, ver os americanos, então, né, eu era 14 anos de idade, falei, vou. E eu descobri que ele morava 4 ruas da minha casa. Então eu fui bem pertinho. Eu fui até a casa dele, 4 ruas assim, em paralelo. Então, em questão de 3 minutos, eu já estava na casa dele. A gente pegamos um ônibus e nós fomos. Chegou na igreja dos Mormons, eu fui muito, mas muito bem recepcionado. Parecia que, ao contrário das religiões que eu havia ido, parecia o quê? Que eu era um filho que estava voltando, que eu tinha ficado muito tempo longe e que eu estava voltando para casa depois de uma longa jornada ausente de casa. E quando eu cheguei na igreja mormon, fui muito bem recepcionado, faltaram me beijar na boca. Os homens lá, de tanto que parecia que eu fui bajulado. Eu não fui recebido, eu fui bajulado. E aquilo me cativou, aquilo ali me prendeu. Eu falei, poxa, né, se as outras igrejas tivessem sido assim, eu tava lá. Mas era uma panelaiada e eu fui muito bem recepcionado e tratado numa cordialidade, num amor tão grande que raramente, poucas vezes na minha vida eu havia sido tratado daquela forma, salvo pelos parentes, meus tios, né, primos, mas tranquilo. Eu comecei a ir na igreja e eu vi o quão diferente era aquela igreja de todas as outras. E me chamou a atenção que eles falavam pausadamente, eles falavam baixinho, eles, para orar, enquanto um orava, todos ficavam em silêncio. A pessoa que orava, orava em voz baixa e todos em silêncio, em reverência. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, que organização. Então era uma referência, porque nas outras era bagunçado. Salvo que os Testemunhos de Jeová também, eles não eram aquela bagunça da Igreja Batista, que são as igrejas protestantes, principalmente quando se é pentecostal, aí ali é uma zorra total. Mas eles oravam baixinho, conversavam baixinho, tudo era numa organização ímpar. Não tinha visto aquilo nem nos Testemunhos de Jeová. E eu fiquei assim, né, só observando, porque eu sempre fui muito, mas muito observador. E eu falei, poxa, né, que legal. E vieram 2 americanos, né, Elder Gibson e Elder Weston, e eles falaram, olha, a gente tem umas mensagens, 6 mensagens. Você não gostaria de ouvir as nossas mensagens? A gente pode ir na sua casa, o dia que você puder, o dia que você puder receber a gente vai lá e a gente conversa, explica mais sobre a igreja para você. E eu falei, oh, beleza, tranquilo, toma meu endereço aí, anota aí meu endereço, vai quando vocês quiserem.
E isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, eles bateram na porta da minha casa e eles nem moravam no meu bairro, eles moravam no bairro Roosevelt, que é um bairro praticamente de frente para a rodoviária de Uberlândia. Então eles tinham que pegar o ônibus do Roosevelt e ir no Luizotti, onde eu morava, né? Onde eu moro até hoje, até essa casa aqui. Então eles chegaram e apresentei para minha mãe, muito cordiais, muito educados. Então eles começaram a conversar com a minha mãe. Meu pai também ficou impressionado com a educação deles. E eles deram a primeira mensagem para mim, meu irmão e a minha irmã. E nós gostamos. Foi algo cativante. Foi muito cativante. E eles marcaram. Depois, tipo, estiveram na terça, na sexta-feira eles voltaram. Nós recebemos a segunda mensagem, a segunda palestra. E assim foi umas 3 semanas. Até completar a sexta palestra, quando nos convidaram a batizar. Então, nos convidaram a batizar e a integrar e ser membros da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu me lembro que a minha mãe perguntou para mim, olha, você já foi em outras igrejas, você viu que você não gostou, eu quero que você tome uma decisão na sua vida. Eu tinha 14 anos. Eu autorizo, o seu pai autoriza você a se batizar, se tornar um membro dessa religião. Mas você realmente quer isso? É o que você sente no seu coração? Será que é algo que você não vai entrar e abandonar? Você sente que você deve entrar? Eu falei, eu sinto. Pela primeira vez eu sinto, não sei porquê, mas eu sinto. Então o que aconteceu? Eu no dia 30 de maio de 1992, aos 14 anos, em maio, em setembro eu já completaria 15 anos de idade, eu fui batizado. Eu fui batizado num sábado à tarde, na capela do centro, na Rua dos Pereiras. Eu me lembro direitinho. Então fizeram meu batismo e os missionários se tornaram tão amigos, da minha mãe, dos meus irmãos, que o Elder Gibson fez um bolo, como se fosse um bolo de aniversário. Mandou fazer um bolo de aniversário, coisa que eles não fazem, missionários não fazem isso. Ele mandou fazer um bolo de aniversário, porque também tinha, né? Então, mandou fazer para comemorar o meu batismo. Então, a minha mãe foi, a minha avó foi, e eu fui batizado ali, nas águas ali da igreja dos Mormons. 2 semanas depois, a minha irmã, o meu irmão e uma prima minha também vieram a ser batizados. Só que eu sou uma pessoa que eu sou 8 ou 80. Ou eu sou ou eu não sou. Então eu peguei firme. Eu trabalhava, eu comprava os passes do coletivo, levava meus irmãos para a igreja. Só que foram passando-se o tempo. Minha irmã já foi perdendo a graça, não queria ir. Meu irmão já também foi... Meu irmão foi uns 2 anos comigo, consecutivos. Depois perdeu a graça, não quis ir. E eu fui firme. E fui chamado para ser secretário histórico da capela do ramo. Antigamente era ramo, né? Era o ramo Uberlândia. Hoje nem existe isso mais. Hoje é uma estaca com divisão de alas. Mas antigamente era o ramo Uberlândia. E só tinha aquela única capela. E eu fui firme, trabalhando, firme, e eu fazia o seminário. O seminário é algo tão interessante que você vai estudar as obras padrão da igreja. As obras padrão da igreja Mormon é o livro de Mormon, Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor, e Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor, o livro de Mormon. O que mais, Fabiana? O livro de Mormon, Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Eu acho que só, não é? E a Bíblia. Isso, e a Bíblia. E o que acontece? Eu fui e fazia... Eu cheguei... Então, 1 ano você estudava, tinha uns manuais, uma coisa de material de primeira, com umas explicações, tudo bem detalhado. Então, eu me matriculei no seminário. Então eu comecei a fazer o Velho Testamento. Foi 1 ano estudando com a Bíblia. Eu nem tinha Bíblia, que fui presenteado por um colega que eu fiz dentro da igreja, né, o Fabinho,
foi e me deu a Bíblia. Eu não tinha Bíblia. Aquela Bíblia capa dura preta da Sociedade Bíblica do Brasil, que é o que eles usam, da Sociedade Bíblica do Brasil, tradução de João Ferreira de Almeida. E ele me deu e eu comecei, eu fazia o seminário. Então a gente acordava 6 horas da manhã, tinha que estar na casa de uma pessoa que era denominada professora do seminário. Então às vezes eu tinha que acordar 10 para 6, eu tinha que sair de casa e chegava, era perto, era no bairro, a professora morava no bairro, e eu fazia as aulas do seminário com o manual, tudo direitinho, e eu fiz por um ano, me formei, peguei o diploma do seminário do curso do Velho Testamento. Subsequentemente, no ano seguinte, nós fizemos do Novo Testamento, depois fizemos dos livros padrões da igreja, o livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor, e eu fiz os 4 anos. Só que nos últimos 2 anos eu nem cheguei a pegar o diploma porque, de uma certa forma, eu tive muitas faltas. Então eu podia fazer as aulas, eu estudava em casa, mas como eu não estava na aula presencial, o que acontecia? Eu não pude pegar os diplomas. Mas tranquilo, eu fui estudado dentro da igreja. E a gente era treinado, eu estudava, e a igreja cobrava e exigia que nós, membros, todos os dias estudássemos as Escrituras, coisa que 90% dos membros não fazem. A preguiça reina dentro dos membros do mormonismo. E eu me lembro que eu digo para vocês, eu era sempre 8,80, não tinha interesse de namorar, não pensava em namorar, mesmo porque se eu namorasse, eu era uma pessoa que até dentro da igreja mormon eu tinha que disfarçar, porque numa reunião de 100 membros eu via 150 pessoas ali. Então, assim, eu tinha que disfarçar. Então, como é que eu iria namorar alguém, ter o interesse de namorar alguém, logo a pessoa ia pegar isso em mim e ia ficar mal, ia ficar uma coisa, pô, meu namorado é um doido, sai fora. Então, eu preferi viver mais isolado. Então, eu não tive esse intuito, essa ambição de namorar. E eu me lembro que foram se passando-se o tempo, eu fiz os estudos direitinho e eu lia. Ao contrário de 90% não ler coisa nenhuma, porque os membros da igreja são preguiçosos, tanto que a igreja vive brigando e batendo em cima para eles estudarem as Escrituras diariamente. Então eu tirava 2 horas por dia para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e eu estudava as outras obras padrão da igreja. Então eu estudava mesmo. E eu comecei eu sempre fui muito inteligente. Eu sempre, desde criança, eu tenho uma facilidade que eu preciso só ver uma coisa uma única vez. Uma única vez eu leio ou vejo, eu já gravo. Tanto que era até notado lá pelos membros, né? Eu tinha uma certa fama nesse sentido, que as pessoas falavam, pô, o Marcelo é engraçado, parece que ele tem um chip de computador na cabeça. Ele lê as coisas, ele basta ler uma vez, fica gravado, e ele basta ver uma vez uma foto e fica gravado, e ele depois pode passar anos que ele fala exatamente onde está, o lugar que está, como que é, se tiver uma figura, uma gravura, eu sou assim. Então, hoje eu passei a buscar outras coisas, então a gente vai deixando de lado, tirando a importância. Mas quando eu estou com algo de extrema importância para mim, aquilo, enquanto é a minha verdade absoluta, aquilo ali não apaga. Mas se bem que muitas coisas estão bem fresquinhas e vivas na minha mente. Só que se foram passando-se os anos, e dentro do mormonismo existem os templos sagrados. E o meu sonho sempre foi botar os pés nos templos e fazer os convênios. Mas o meu sonho também era ser um missionário. Porque dentro do mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, você tem o rapaz, hoje eu sei que é diferente, hoje parece que é com 18 anos, mas na minha época, quando você completava 19 anos, você abandonava a escola, você abandonava a família, você abandonava tudo, viajava, a igreja escolhia um lugar para você, você iria fazer uma missão de 2 anos em tempo integral. 24 horas você ia ser missionário e você ia fazer o quê? Garimpar, conquistar membros para a igreja, né? Então a igreja ela cresce muito porque ela manda seus missionários à busca de novos membros.
E são treinados, qualificados para isso. Só que, calma que depois, mais na frente, eu vou falar sobre as podridões que eu descobri. As podridões. Primeiro vem a lua de mel, depois vem as decepções. Então foram se passando-se o tempo, e só que eu tinha muitos problemas, muitos problemas. Minha vida nunca foi fácil, eu tinha que saber lidar com a minha mediunidade, não aceitava de jeito nenhum frequentar centro espírita, ir para espiritismo. Para mim aquilo ali era algo que eu repudiava com todas as minhas forças. Eu queria estar dentro de uma religião que eu fui tão bem recebido, calorosamente, gostei, eu tinha um fascínio pelos Estados Unidos, os missionários. Eu era assim, como sempre, de 8 a 80, eu estudava as escrituras, e eu fui doutrinado e disciplinado por eles, só que eu comecei na minha adolescência a ter uns altos e baixos. Pelas condições, porque quando você está na adolescência, alguns médiums na adolescência, algumas mediunidades, elas cessam temporariamente ou elas diminuem. Então, depois, quando passa a adolescência, que a pessoa volta na idade adulta, em alguns casos, algumas mediunidades não vão mais voltar, acabou. Algumas voltam ao normal e outras cessam. Mas no meu caso foi diferente. Na minha adolescência, aí é que as coisas complicaram. Aí é que se tornaram extremamente difíceis, porque parece que ela triplicou a intensidade da minha mediunidade. Então, eu tinha que lutar para ser normal, mas vivendo duas realidades. Muitas vezes a realidade do mundo invisível para as pessoas comuns, ela era mais presente para mim do que a realidade do mundo físico. Então eu tinha que saber lidar com isso, era muito assédios, muitos espíritos, muitos seres, e começou a me atrapalhar na escola. Eu comecei a tomar bombas na escola porque eu não conseguia concentração, eu não conseguia me concentrar. Comecei a sentir tipos de energias que eu não entendia, e às vezes eu ia falar com os líderes da igreja, porque era o meu socorro, era somente aonde eu podia pedir socorro. E eu ia falar e eles olhavam na minha cara, alguns olhavam com um olhar de desconfiança. Às vezes eu comentava com os membros, né? Eu precisava de socorro, ajuda. O que estava acontecendo comigo? Eu precisava de ser ajudado. Eu conversava com os membros da igreja e eu comecei a tomar apelido de doido na igreja, né? Ah, ele é doido, ele fala com o espírito. Muitos missionários começavam a fazer ar de riso. E eu ali, como que pedindo socorro. O que está acontecendo comigo? Tem alguma explicação na igreja? Porque a igreja se julga a igreja mais perfeita sobre a face da terra. E eu falava, tem algum ensinamento? Vocês que são mais velhos de igreja, que tem mais estudo, que tem mais conhecimento, existe algum ensinamento dentro da igreja que pode me ajudar? Eu preciso saber, porque está me atrapalhando. E os membros me chamavam de doido, os líderes ficavam me olhando desconfiados, só falava assim, irmão, o irmão guarda os mandamentos do Senhor, o irmão tem estudado, lido as escrituras constantemente, o irmão tem guardado os mandamentos, a lei da castidade, né? O irmão não tem observado pornografias, e o irmão tem pagado o seu dízimo. Como é que o irmão tem agido? O irmão está andando conforme as leis e diretrizes do Senhor? E eu falava, claro, presidente, né? O presidente do ramo, claro, eu preciso de ajuda. Então, olha, irmão, continue fazendo isso e o Senhor está te olhando, o Senhor está te protegendo. O Espírito Santo, você é um ungido do Senhor, você tem o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo vai saber te orientar. Quando vier esse tipo de coisa, esses pensamentos, essas vozes, esses vultos, cante um hino da igreja, cante um hino e isso vai passar. E eu cantava mesmo e não passava nada. E eu queria estar lá, eu tinha apego, eu tinha amor. Eu não sabia o porquê, mas eu tinha que estar lá. Algo muito mais forte me prendia no mormonismo. E eu era bem aplicado. Só que chegava a certos momentos, eu era tão atacado espiritualmente,
tão obsediado por forças obscuras que às vezes eu me afastava da igreja. Eu me afastava, eu ficava 2 meses sem ir, eu ficava 3 meses sem ir, e não vinham atrás de mim não, para saber o que aconteceu. Às vezes encontrava na rua, alguns membros fingiam que não me viam, opa, né, como acontece de praxe até hoje. Então os membros me viam, alguns fingiam que não me viam na rua, passava por mim com a cara torta, e outros falavam quando me via, pô, você afastou da igreja, as coisas vão andar para trás, você está em apostasia. Apostasia é o termo que eles utilizam quando você se afasta da luz, você se afasta da fé. Então você se afastou da igreja, você está vivendo em apostasia, não pode, tem que voltar para a igreja. E eu voltava para a igreja, ficava 6, 7 meses, e era uma coisa que eu não conseguia suportar. Fui mal na escola, tomei só na 7ª série do 1º grau. Hoje nem fala mais assim. Acho que eles falam 8º ano, 8º ano, 7ª, 8º ano, qualquer coisa, nem sei mais como é que eles falam. Mas antigamente era 7ª série. Eu tomei 3 bombas, eu fiz 4 vezes seguido a 7ª série. Eu era zoado na escola porque os meninos falavam assim, ele vai formar. Ele tá formando, ele vai pegar o canudo da 7ª série. Ele já tá fazendo ela 4 anos, parecendo quem faz faculdade. Quem faz faculdade faz 1 ano de 4 anos e pega o canudo. Esse ano ele pega o canudo da 7ª série, né? E até que eu consegui, então, os meus 17 anos foi o período mais difícil de toda a minha existência até hoje. Foi um período em que eu quase enlouqueci e não conseguia encontrar ajudas. Então não tinha ajudas. E o que aconteceu? Passou-se esse período, eu completei os meus 18 anos de idade e eu já tinha tomado 6 bombas na escola. 6. É complicado, meus amigos, você ter o nível de mediunidade que eu tenho e você tentar viver no mundo normal e você não ser normal. Então, psicologicamente, você tem que se fortalecer, blindar a sua mente, e é o que foi que aconteceu comigo, porque senão você pira, fica doido. Vai ter problemas psicológicos. Então eu buscava, e eu era uma pessoa que eu dobrava os joelhos no chão, eu orava, e chegou aos meus 18, e chegou uma época que, depois dos meus 18 anos, eu não conseguia mais trabalho. Eu andava, eu já falava inglês muito bem, eu já tinha estudado muito, eu tinha aprendido, eu falava inglês muito bem, eu soube usufruir e soube pegar do mormonismo. E o que aconteceu? Eu tinha cursos, eu fazia cursos de informática e eu não conseguia trabalho. Eu mandava currículo para tudo quanto é empresa em Uberlândia. E Uberlândia é uma cidade extremamente cheia de empresas, é uma cidade extremamente desenvolvida, como poucas no Brasil. Então eu não conseguia, era como se eu tivesse azarado, macumbado. Meus caminhos estavam fechados. E foram passando, procurando trabalho, e sempre com os problemas existenciais. E uma época chegou, eu conheci, só que nesse período foi interessante, quando eu tinha 16 anos, né, até vou citar a Fabiana, a família da Fabiana entrou para a igreja. A mãe dela, o pai dela, a irmã dela, o irmão, a tia dela e ela. E até eu, como eu era um sacerdote, eu tinha recebido o sacerdócio arônico, acho que na divisão de sacerdote, eu era um sacerdote, eu tinha, dentro do dogma da religião, autoridade para batizar, mas não tinha para confirmar o dom do Espírito Santo nas pessoas. E eu fui convidado a batizar a irmã dela, a tia dela e o irmão dela, e eu fiz o batismo deles nas águas. Mas aí depois foram outros que se chamam élderes, portadores do sacerdócio de Melquisedeque, que quando eu fiz 18 anos, eu fui elevado dentro do dogma da religião, do sacerdócio arônico, no chamado de sacerdote, eu fui elevado a um elder, portador do sacerdócio
de Melquisedeque. Tranquilo. Então, eu conheci com os meus 18, ali faltando um mês e meio para completar 19 anos, e eu estava numa vida de dificuldade, não conseguia trabalho, e eu conheci dois missionários, Elder Greaves e Elder Lyman, e eles se tornaram grandes amigos meus, grandes amigos na época meus. Mas você quer um conselho? Não se apegue a americanos, não se apegue a missionários americanos. Quando eles vão embora, eles esquecem as pessoas. Mas o que aconteceu? Ele falou, olha, eu gostei demais de você, você vai completar 19 anos, por que você não vai servir na missão de tempo integral? E o meu sonho era pisar nos templos. Antigamente só tinha o templo de São Paulo. O templo de São Paulo, da igreja. E era meu sonho, mesmo porque os meus colegas que eram da igreja, eles arrumavam trabalho, eles trabalhavam, tudo dava certo para eles. Eles conseguiam tudo e eu não conseguia nada. Eles iam para o templo fazer batismo para os mortos, que era o que o sacerdócio aarônico, no chamado de sacerdote, poderia ir no templo fazer o quê? O batismo para os mortos. Eu queria mesmo que fosse para batizar os mortos, eu queria ir. Tudo dava errado para mim. Era como se algo não permitisse. Então, quando eu fiz 19 anos, esses missionários, Elder Greaves e Elder Lyman, falaram, não, vamos para a missão, vamos servir como missionário, vamos levar a palavra do Senhor, vamos levar o evangelho, a esperança, a palavra de Jesus Cristo para as pessoas. E eles, numa conversa, me comoveram e me motivaram, porque eu já estava desmotivadaço. Imagina com 18 anos ser desmotivado no rumo a trabalho, sua vida, você parecendo doido, vendo um punhado de coisas, e ninguém te entende, na igreja era tomado como doido. E o que aconteceu? Eu cheguei, os missionários, olha só como que são as coisas. O Elder Greaves e Elder Lyman foram conversar com já então presidente da Estaca Uberlândia. Já tinha deixado de ser um distrito de Uberlândia e era chamado de Estaca Brasil Sião Uberlândia. Aqui. E o presidente da Estaca não era muito chegado em mim, não. Eu percebia que eu sentia nele uma certa rejeição da minha pessoa. E os elders chegaram e falaram, olha, o Marcelo quer ir para a missão, é um rapaz bacana, bom, vai ajudar muito na obra, vai ajudar muito na igreja, ele precisa ir para a missão, e a gente veio cá pegar os papéis para ele preencher. Meus amigos, me chamaram na sala, o primeiro conselheiro do presidente da Estaca, que na realidade era o filho dele, pegou uns papéis e falou assim, olha, você tem que pagar 5 mil reais para fazer sua missão, 5 mil você tem que depositar para a igreja, 5 mil reais, você tem que fazer o seu enxoval, você tem que fazer isso, assim, assado, para você poder ir para a missão. E eu assustei e falei, pô, mas 5 mil, pô, não tem nem onde cair morto, eu mal tenho cueca para vestir, como é que eu vou pagar 5 mil para ser missionário da igreja? Não tenho... Os missionários falaram que a igreja pode me ajudar, né? Eu particularmente, há 15 dias atrás, eu jamais pensaria em ser missionário da igreja, mas os elders chegaram, conversaram comigo para me poder servir a missão. Então, como é que eu vou fazer? Se vira. E eu saí desapontado, peguei esses papéis, e os elders estavam assim, e aí, como é que foi? Deu certo? Tá dando certo? Eu falei assim, olha, elder, eu não vou servir missão coisa nenhuma não, cara. Tá dando tudo errado. O cara falou que eu tenho que pagar 5 mil conto, rapaz. Eu não tenho nem cueca direito pra me vestir. Como é que eu vou pagar 5 mil reais pra servir? Não, peraí, tá errado. A igreja tem fundos pra isso. A igreja vai te ajudar. Os membros podem te ajudar a assumir uma parte da sua missão. Você é especial demais. Ele fala, você é especial demais. Eu vejo que você é um cara muito especial. Você tem que ir pra missão que você vai batizar horrores. Você vai converter horrores. Você tem um poder... que eu sei que se você for missionário da igreja, você vai converter gente demais para a igreja. E os missionários foram e quebraram o pau com o presidente da Estaca. Ameaçaram falar com o presidente da missão, que antigamente aqui era Missão Brasil Ribeirão Preto. A Estaca Uberlândia fazia parte da liderança da missão
Brasil Ribeirão Preto. E eles começaram a quebrar o pau mais bonito com o presidente da Estaca. Presidente da Estaca, mais o seu filho, o primeiro conselheiro, meio que falaram assim, olha, a gente vai ver o que a gente pode fazer, vamos conversar com alguns membros. Se alguém querer assumir, ajudar ou patrocinar, entre aspas, a missão dele, a gente vai ver algum fundo da igreja para ele ir. E acreditem que nessa época, quando eu tinha 14, 15 anos, teve uma leva de rapazes de 19 anos que foram para a missão. É como se fosse leva. Foi uma primeira leva, aí nos anos seguintes não tinham rapazes na estaca com idade de missão. Aí foram se passando 2, 3 anos. Aí eu fui o primeiro. Eu cheguei a ser o primeiro a já estar em idade para já ir para a missão. E junto de mim já viria uma levada de pessoas. Uma levada. Uns 10 para ir junto. Então teve uma primeira leva, foram, voltaram, beleza. Então não teve uma segunda leva tão próxima, porque era tudo adolescente, era tudo moleque, ainda estudando, se preparando. E quando chegou o período de uma segunda leva com idade, eu era um dos primeiros, ou foi o primeiro. Então, o que aconteceu? Eu fui, tive muito desejo, muita vontade de ir para a missão, e eu me lembro que eu falei para minha mãe, mãe, eu vou para a missão da igreja, eu vou batizar, eu vou pregar o Senhor, eu vou levar a palavra, o evangelho para muitas pessoas, e eu vou ser o melhor missionário possível. E eu vou aproveitar esse dom que eu tenho, eu vou ajudar as pessoas, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Jesus Cristo, eu vou converter horrores, eu sei que eu vou. Eu sou um escolhido de Deus. E eu me lembro que esses elders começaram e não queriam me dar o tal de sacerdócio de Melquisedeque, mas não queria de jeito nenhum. O presidente da estaca era implicado comigo, o homem era implicado comigo, não queria me elevar de sacerdócio arônico, de sacerdote para sacerdócio de Melquisedeque. E o elder praticamente quase que ameaçou o presidente da estaca em levar isso ao presidente da missão pela qual controlava aqui a estaca Uberlândia, aí eles cederam. Pessoal, eu fui receber o sacerdócio de Melquisedeque, mas numa má vontade. Eles me colocaram ali, sentaram na cadeira, fizeram o círculo do sacerdócio, mas numa má vontade que eu recebi esse sacerdócio de Melquisedeque. E imagine um rapaz de 19 anos, extremamente esperançoso, feliz por estar sentado naquela cadeira, se sentindo honrado de receber o sacerdócio de Melquisedeque. Bom, recebi. Então o que aconteceu? Começaram a ter problemas financeiros. E o presidente da estaca me chamou, olha, você tem que arrumar seu enxoval, nós não temos condição de comprar o seu enxoval, não. Porque os missionários falaram, Marcelo, se você não tiver condição, a igreja vai te dar um enxoval. Um enxoval de missionário, que são calças, sapatos, camisas, gravatas. E a gente vai dar um jeito. E o que aconteceu? E a igreja tem fundos específicos para isso. E o presidente falou, nós vamos te ajudar, não. A igreja não tem essa condição aqui, não. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma bicicleta. Na época, quando eu trabalhava de office boy, eu tinha aquelas... Saiu as primeiras bicicletas da Monarch, da Mountain Bike. Antigamente era tudo bicicleta barra circular, né? Então tinha da Caloi e tinha da Monarch, as barras circulares. E quando saiu, na época, foi uma febre, as mountain bikes. 1900, se eu não me engano, 1994, 95, saíram esse estilo de bicicleta mountain bike com marcha, catraca, 21 marchas. E eu comprei uma bicicleta, paguei ela em... Eu lembro que era uma loja que tinha aqui em Uberlândia chamada Onogás. Então eu fui lá, comprei no meu nome, peguei um carnezinho, paguei ela em 12 vezes trabalhando de office boy. E ao passar do tempo, essa bicicleta eu colocava aquelas chifreiras, tinha uns chifres que a gente punha no guidão, e eu colocava uns trem bem invocado na bicicleta, e eu sempre fui muito zeloso e cuidadoso das minhas coisas. Então, as minhas coisas, se eu ver um risco, eu sou até neurótico. Se eu ver um risco, opa, peraí, quem pegou, quem fez esse risco? Eu sou muito detalhista e nojento com as minhas coisas. E o que aconteceu? Eu fui, peguei a bicicleta e eu tinha trocado as rodas, eu tinha colocado umas rodas bonitas com raios grossos, né? E para me poder andar.
e eu peguei essa bicicleta e olhei, pô, a minha bicicleta, se eu vender ela, eu vou conseguir X. Eu tinha mais de 600 vinis. Eu tinha a coleção dos Beatles original e não era a remasterizada. Eu tinha alguns remasterizados que minha mãe comprou, até fiz o vídeo de John Lennon, mas eu tinha a coleção dos vinis originais dos Beatles. Eu carimbei aí, né, fiz os meus correm alguns sebos aqui, alguns colegas que iam em São Paulo trazia. Eu tinha uma coleção, tinha toda a discografia dos Beatles, do Paul McCartney, do John Lennon, uma parte do George Harrison e um pouco da discografia do Ringo Starr, que era quase nada, o Ringo nem tem, podemos dizer, discografia. Tinha discografia, por exemplo, de bandas de Iron Maiden, eu tinha discografia, uma boa discografia legal do Iron, eu tinha uma pá legal de discos do Metallica, e eu tinha muitos mais outros discos também. E eu olhei para minha coleção e eu era uma pessoa que, olha só como é que eu era. Eu pegava a capa do disco, de 6 em 6 meses eu colocava os discos, eu lavava eles com água e detergente, lavava eles com uma esponja bem macinha. Eu sabia até aonde tinha tal risco nos discos, que é os LPs, os vinilzão, os bolachão. Então eu sabia, e depois eu vinha com uma substância que eu nem me lembro mais o nome, era tipo um óleo, e eu passava nos meus discos assim, não tinha um arranhado, não tinha nem aquele chiadinho, os discos eram impecáveis. E eu falei, pô, se eu vender toda a minha discografia, quanto que dá? Catei a minha discografia, levei em 3 viagens, com umas sacolaiadas de feira que a minha mãe tinha, umas sacolaiadas, e eu fui no sebo. Antigamente aqui no estádio Juca Ribeiro de Uberlândia tinha um sebo. E eu conversei com a dona, falou, pô, tô precisando de levantar um dinheiro aí, eu preciso fazer um negócio aí. Quanto você me dá? Ela, pô, mas... Ela olhou e falou, nossa, esses discos são impecáveis, dá até dó de comprar esses LPs. Como é que é o seu nome? Meu nome é Marcelo. Não, poxa, me dá até dó de comprar esses LPs. Porque, poxa, acho que se você procurasse vender isso em São Paulo, você ia levantar uma grana legal, viu? E eu falei, não, mas eu preciso rápido. Quanto você paga? Ela... Ó, eu pago X, eu fui lá, fiz as 3 viagens e vendi a preço de banana algo que eu custei a juntar. Vendi toda a minha discografia. Não tinha um para contar história. E eu vendi a minha bicicleta também, que eu custei a comprar e custei a arrumar. E eu tinha um contrabaixo, e o contrabaixo não foi baratinho, não. Para quem tinha um contrabaixo da Giannini, profissional na época, em 1994, não era para qualquer um, não. Minha mãe tinha me dado esse contrabaixo de presente de aniversário. E eu tinha o contrabaixo e eu fui e vendi o contrabaixo. Então eu tinha outras coisas, pequenos eletrônicos. Eu sei que no final da história eu consegui levantar um dinheiro. Comecei a fazer uns bicos, comecei a correr atrás e levantei um dinheiro que eu pude comprar humildemente o meu enxoval. Eu nem ia ter malas, né? Porque geralmente você vê que os missionários eles estão com aquelas malas bonitas. Eu tinha bolsas de viagens. E eu consegui comprar roupas humildes, calças sociais, sapatos, camisas, gravatas, roupas para ir para a missão. E eu me lembro que o presidente de destaque falava assim, você não vai levar máquina fotográfica não. Eu falei, mas por quê? Eu tenho que tirar foto, registrar um momento tão feliz na minha vida, vou ser um missionário, eu vou morar fora, né? Ou às vezes eu vou morar no Nordeste do Brasil, ou eu vou morar no Sul, eu tenho que registrar onde eu for, vou batizar as pessoas, tirar foto com as pessoas que eu vou ajudar a converter. Não pode levar não. Até contei para o missionário, ele falou assim, é estranho, esse presidente da estaca é esquisito, hein? Todo missionário tem máquina fotográfica. E eu nem tinha dinheiro para comprar uma, nem tinha. Falei, mas não tem dinheiro para comprar mesmo? Vamos embora. Vai ficar registrado aqui na minha mente mesmo as experiências que eu passar. E eu fui, juntei o dinheiro, né? E a igreja em si até ajuda as pessoas a fazer um tratamento dentário. Você tem que fazer os exames, tem que consultar com o médico tem que assinar os papéis, o dentista. E eu fui, peguei desse dinheiro e ainda paguei um dentista para dar um check-up na minha boca e ele dar uma assinatura nos papéis para me poder ir para o campo missionário, ser um missionário mormon. Aqueles que andam com a camisa branca, né, com a gravatinha, a plaquetinha.
porque era o meu desejo, eu tinha sido convencido pelo Elder Greaves e Elder Lyman. E o que aconteceu? Preenchi os papéis, entreguei, presidente. Aí tinha um membro da igreja que hoje nem é mais membro da igreja, ele saiu da igreja. Na época ele falou assim: olha, Marcelo, ele era um contador e uma pessoa, um contador até de uma certa forma, assim, bem independente financeiramente. Falou: olha, eu vou custear uma parte da sua missão. E uma outra pessoa falou: eu vou custear o resto, porque você é especial demais, a gente gosta demais de você. Tanto que eu encontrei essa pessoa uns tempos atrás, na rua, ela falou: não, filho, vamos para minha igreja, tá na Congregação Cristã do Brasil. Não, vamos lá para CBB. Eu não, qualquer dia eu apareço lá, qualquer dia eu tô lá, né, um abraço para você. Então o que aconteceu? Essa pessoa, né, e mais outra pessoa falou: a gente vai te custear, a gente vai pagar uma parte da sua missão, você vai fazer missão, você é um rapaz especial, você é um menino bacana, e você vai fazer a sua missão, Marcelo. Eu tenho certeza que você vai ser um bom missionário e você vai converter muita gente, ajudar muitas pessoas e ajudar muito a igreja. Disso nós não temos dúvida nenhuma. E o que aconteceu? Né? Então eu era muito estudioso, porque às vezes nos momentos que eu me afastava da igreja por alguns meses, eu estudava muito, imagine um cara CDF de livro de religião, era eu estudava tudo o que a igreja tinha de livros, e olha que pense numa igreja como a Igreja Mórmon, o tanto de material que eles possuem para você ler. E eu lia tudo que estava ao meu alcance. Que eu queria chegar no campo missionário, causando, batizando, convertendo. E eu tinha o hábito de fazer o tal do Bible Best, que antigamente, quando eu era adolescente, eu fazia divisão com os missionários. Os missionários precisavam atender um número maior de pessoas que eles não conseguiriam. Eles pegavam adolescentes, dividiam, pegavam um portador de sacerdócio, vamos pôr, rapaz tinha 16 anos, era um sacerdote, vamos com a gente. Pega um outro, então dividiam os missionários. E eu dividia e eu era fascinado, eu estudava a Bíblia, sabia a Bíblia de cor salteado. E de vez em quando a gente ia ensinar algumas pessoas que eram protestantes e rolava um Bible Best, que é os melhores da Bíblia. Até a igreja desaconselhava esse tipo de atitude, porque para a igreja isso era errado. Mas a gente gostava ali de fazer um embate, o ego falando. E eu era aquele cara que massacrava os pastores. Com 17 anos eu massacrava pastores de igrejas, pessoas que estavam há 20, 30 anos em ministérios, com cursos de teologia e tudo. E eu só precisava de usar a Bíblia para massacrá-los. E eram cobras os caras. E os missionários ficavam assim: nossa, o dia que o Marcelo for missionário, o Marcelo vai bater recorde na missão de batismo. Esse moleque, ele é doido mesmo, ele é de atitude. E eu gostava de dividir com os missionários e torcia, olha o ego que era trabalhado na religião. E eu torcia para que cruzasse na casa de alguém que era protestante ou que tinha alguma visita que era protestante, porque ali era prato cheio quando eu percebia que eles queriam fazer um debate religioso e eu era o rapaz que sabia detoná-los. E eu saía dando risada por dentro, gargalhada. Gargalhada quando eu via aqueles homens com curso de teologias, com 20, 30 anos de ministérios, de igrejas sérias, batistas. Detonar os batistas era a minha especialidade. Quando eu chegava na casa de uma pessoa que tinha um pastor da Batista, independente da denominação batista, que ele vinha, ali eu deixava eles no chão, tanto que eles tocavam a gente. Vai embora, some daqui. Tipo assim, porque não tinham mais argumentos para debater comigo. Eu saía dando risadas por dentro, porque era o ego. Olha o ego. Era maravilhoso detoná-los. E quando chegou, eu entreguei os papéis para o presidente da missão, voltando para o assunto da missão. Eu entreguei o papel para o presidente da missão, falei: olha, tá aqui os papéis. Ele falou: olha, em 30, 40 dias, Salt Lake City, que é onde é a sede da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias nos Estados Unidos, dentro de 30, 40 dias, Salt Lake deve dar o retorno, seu chamado chega. O chamado, você tem um chamado, né? O rapaz manda os papéis, chega o chamado para missão. E o que aconteceu? Chegou então, o período passou 30 dias, e os outros rapazes que não tinham idade começaram a completar idade.
E eu percebia, eu tenho uma coisa comigo, que geralmente tem pessoas que não vão com a minha cara de graça nessa vida. Tem pessoas que têm que ir comigo de graça nessa vida. E tinha um rapaz que foi até muito amigo meu, mas o rapaz era promíscuo e mentiroso. E esse rapaz, a igreja foi, deu enxoval para ele, mas o enxoval levou ele numa das lojas mais granfinas de Uberlândia. Escolhe aí as calças, o sapato, a camisa, a gravata, as malas, deu para ele as malas, né? A igreja fez tudo, a igreja ia bancar a missão dele, né? Até máquina fotográfica ele ganhou de membro lá. Não, ele vai para a igreja, ele vai. Só que o rapaz estava fornicando com uma moça da igreja. Moça não, uma mulher já, bem mais velha que ele. E o que aconteceu? Ele foi para a missão. E eu só olhando, né? E eu esperando meus papéis. Passava 2 meses, aí um ia para a missão. Passava 3 meses, já ia outro. E eu só vendo os caras indo. Passava 4 meses e o outro ia para a missão e eu só observando. Passava 5 meses e o outro falava, brincadeira. Minha mãe falava assim, Marcelo, você não acha que tá errado não, meu filho? Você não acha que tem alguma coisa errada? Não, mas eu falei pro presidente da Estaca. O presidente da Estaca, ele falou para mim que vai chegar, mas Marcelo, já saíram fulano, ciclano e beltrano, já foi, e você tá aí esperando para ir pra missão, né? Igual o rapaz lá, ele depois de 2 meses que ele saiu pra missão, ele voltou. Tô lá na igreja chegando lá assim, olha, o que você tá falando aqui, fulano? Com um sorriso de cara de pau sem vergonha. Não, eu voltei, né? O cara tinha ido pra missão, deixado uma mulher grávida. Com 19 anos de idade ele foi e a mulher estava grávida, a mulher não aguentou e falou, olha, eu tô grávida dele, ele foi pra missão, como é que eu vou fazer? E esse rapaz, a igreja tinha bancado o enxoval dele todo. E a minha mãe ficou grilada. Aí eu cheguei no presidente da Estaca e falei, pô, e os papéis, não tem mais não? E o meu pai falou, pô, Marcelo, você não vai pra missão mais não? Você tá esperando há quase 6 meses? Como é? Você tem que definir a sua vida, você tem que voltar a estudar, você tem que trabalhar. Você não pode ficar por conta da sua igreja. Porque o meu pai, ele era neutro. O meu pai, pra ele tanto faz. Você não pode ficar por conta da igreja não. Não, pai, eu sei, mas eles, né? E eu fui passar 30 dias na casa de uma tia minha numa fazenda. Fui com a minha avó ficar uns dias lá, de boa, tranquilo, lá em Uberaba. Né? Próximo a Uberaba, acho que era uns 18 quilômetros de Uberaba. Numa fazenda, você saía da rodovia, entrava na estrada de terra, andava quase 1 hora dentro da estrada para chegar na fazenda. E eu fiquei lá, foi tranquilo, foi uma coisa para me arejar minha mente. E na fazenda, aí que eu via coisa mesmo. Nossa, aí que eu via espírito, eu via ser. Tinha uns bambuzal, uns bambuzal de bambu, um pé de bambu, que eu via altas coisas dentro dos bambuzais. Geralmente o bambuzal, ele é redondo. Nossa, mas eu via coisa demais dentro do bambuzal. Não, foi interessante lá, eu vi muita coisa. Luzes passando assim, mas aí era religioso, né? Eram os demônios me tentando. Via luzes passando no fundo da fazenda, assim, porque no fundo da fazenda tinha uma pequena montanha. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, voltei, fiquei com saudade demais da minha mãe, não aguentei e voltei. Quando eu voltei para Uberlândia, que eu cheguei em Uberlândia, eu fui para a igreja no sábado, aí tinha uma festa, uma comemoraçãozinha, uma atividade. Eles falam de atividade, e eu estava ali. E aí eu tava de boa, assim, de braço cruzado no canto, aqueles tantos de rapazes, tanto de pessoas. E aí não sei o porquê, esse presidente da Estaca me chamou, Marcelo, vem cá, tudo bom? Tudo bem, presidente, o senhor tá jóia? Tô jóia. Ô Marcelo, você tem interesse ainda de ir pra missão? Na hora que ele falou assim, o meu sangue subiu. Eu falei, o quê? Se eu tenho interesse? Mas eu tô esperando o chamado tem praticamente 6 meses. Falou, não, deixa eu te falar. Porque às vezes que eu ia falar com ele, fala pro presidente, tem 2 meses. Não, os papéis se perderam. A igreja está procurando, seus papéis se perderam. Mas deve chegar em Salt Lake, eles vão mandar. Aí depois dava 4 meses, o presidente, até hoje. Não, Salt Lake mandou o seu chamado. Só que os papéis se perderam no correio na vinda para o Brasil. Essas eram as 2 desculpas que eu recebi dele.
Então o que aconteceu? Eu fui, ele me chamou, aí eu falei assim, peraí, pensei comigo, tá mal contada essa história. Como que o senhor pergunta se eu quero ir pra missão ainda? Aí ele me levou na sala, puxou a gaveta dele assim, ó. Puxou a gaveta lá na sala dele. Na hora que ele puxou a gaveta assim, pegou um envelopão amarelo, puxou assim, tinha os meus papéis, a assinatura, a minha fotografia, eu acho que era 5x7, que tinha que ser de camisa branca, gravata, colocou assim e falou assim, olha, eu tenho analisado seu comportamento e tenho visto que você não anda muito frequente vindo na igreja. Aí me subiu, eu com 19 anos, começou a me subir um calor, a vontade de pegar ele e meter um soco bem no meio da cara dele. E ele era já um senhor de idade. Já era até aposentado. Coronel aposentado do exército. E ele pegou e falou assim, olha, seus papéis estão aqui. Eu tenho analisado. Eu tenho visto você. Se você quiser ir para a missão agora, eu vou ligar para São Paulo. Eu vou ligar lá para a presidência diária, lá alguém lá em São Paulo. Vou perguntar se esses papéis ainda têm validade. E se você quiser, eu mando para Salt Lake. Seu chamado vem, você vai para a missão. Nessa hora, o senhor já tinha um demônio dentro de mim de ódio. Aí eu comecei a lembrar de todos os sacrifícios que eu fiz, das coisas que eu abri mão, que eu vendi, que eu não tinha nada, não tinha nenhuma cueca, para falar a verdade. Eu comecei a lembrar dos outros indo para a missão, caras que viviam fornicando, né, quebrando a lei da castidade com as irmãzinhas santas da igreja, que, né, todo mundo fazia vista grossa. O pessoal sabia da pegação geral que eram os adolescentes da igreja, né, que em alguns casos eles não consumiam o ato, mas, tirando isso, tudo que vocês imaginassem eles faziam. Então era uma pegação geral entre eles. E acreditem, eu guardava aquela lei da castidade com unhas e dentes. Eu sempre fui 8 ou 80. Então eu chegava a ser quase que um fanático. E eu começava a lembrar daqueles caras indo para a missão e nenhum deles merecia ir mais do que eu. Um indo, voltando, porque tinha deixado uma mulher grávida. E aí sim teve a cara de pau de ir para o campo missionário, sabendo que tinha quebrado a lei da castidade e tinha ainda engravidado uma mulher. Outros indo sabendo que tinham aprontado com mulheres. E começou a passar um filme na minha cabeça e eu comecei a lembrar disso tudo. E eu olhando na cara dele e eu pensando assim, eu dou um soco na cara desse velho. Eu vou desmontar, vou atravessar minha mão dentro da cabeça dele. Aí ele olhava para mim assim, e aí, você quer que eu mande? E eu, se eu fosse o Hulk, eu já tinha me transformado no Hulk e já tinha destruído a capela inteira. De tanto ódio que eu já estava ali naquele momento, eu falei para ele, assim, olha, o senhor não mandou meus papéis, né? Não mandei, eu estava te analisando. Por favor, me dá um envelope aí. Ele me entregou o envelope, que estava na gaveta dele há 6 meses, ele me enrolando, e ele dizendo que estava mandando, e não estava mandando coisa alguma, e muitos outros indo, que eram para ir depois de mim, aquela galera já tinha ido para o campo missionário, catei o envelope, dá licença. Tirei a fotografia, lógico, né, 5x7, botei no meu bolso, rasguei os papéis e falei, ó, assunto encerrado. E se alguém aqui falar de missão para mim, pode ter certeza, a coisa vai ficar boa não. E eu fui e dei uma afastada. Fiquei uns 8 meses sem botar os pés na igreja. Uns 8 meses. Mas eu era um cara seguinte, quando eu me afastava, eu vivia perfeitamente seguindo as regras da doutrina da religião. Eu não era aqueles mesmo que afastavam, tô afastado, agora vou beber, vou fazer tudo de errado. Não. Eu era disciplinadíssimo, eu não estava de corpo físico presente na religião, mas porém eu estava seguindo fielmente dentro da minha casa tudo que eles mandavam. E acreditem, eu estudava as escrituras todos os dias, coisas que 90% não fazem.
tudo preguiçosos. Tanto que a igreja vivia o quê? Vivia pegando no pé dos membros para eles estudarem. Então, minha vida resumiu nisso daí, até os meus 19 anos. Depois eu voltei para a igreja, continuei firme, trabalhando, cooperando, porque eu tinha uma fé em Jesus Cristo inabalável. Vocês não sabem o tanto que eu era devoto de Jesus Cristo. As minhas orações eram orações inspiradíssimas. Eu estudava as Escrituras diariamente, eu era uma pessoa extremamente informada, e eu só, quando eu afastava da igreja, quando você via um membro afastado da igreja, você podia, afastou, fulano tá afastado, tá? Por quê? Não, ele tá bebendo cerveja lá no bar, fulano tá andando como iesado, um povo esquisito, o pessoal não tem muito, parece muito pudor não. Fulano eu vi fumando cigarro, eu vi a pessoa fazendo isso, e quando eu afastava, eu continuava seguindo fielmente a igreja e a doutrina. Eu não arredava o pé de forma nenhuma dos ensinamentos e de cumprir os ensinamentos. Eu só não estava de corpo presente, físico, na capela, mas eu vivia fielmente. E o que aconteceu? Foram se passando-se o tempo e eu sempre com dificuldade, meus amigos, pense numa pessoa com dificuldade, pense numa pessoa inteligente, numa pessoa qualificada, numa pessoa estudiosa, numa pessoa extremamente disposta e uma pessoa com dificuldade para arrumar trabalho. Eu via pessoas que não tinham as habilidades que eu possuía arrumando trabalhos bons. E eu andava igual um louco e eu só conseguia trabalhos porcarias, trabalhos que tinham que trabalhar muito, trabalhos que ganhavam pouco. Era tudo, parece que era amarrado para mim. E eu falava, não, é porque eu sirvo o Senhor Jesus Cristo, eu procuro ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, e os inimigos do nosso Deus, do meu Pai Celestial, do meu Senhor Jesus Cristo me atacam. Né? Então isso aí é porque eu sirvo a Deus, eu sirvo a Cristo. Para vocês perceberem. Então, olha como eu procurava dar o meu melhor. Só que foram se passando-se o tempo e eu consegui o trabalho na Granja Planalto. Eu fiz aquele vídeo do portal em Uberlândia. Foi da Granja Planalto. E a vida da gente é predestinada. É predestinada, as coisas têm que acontecer. Quando eu tinha 17, 18 anos, 19, a família da Fabiana tinha se convertido à igreja. Eles tinham convertido, eu tinha amizade com a mãe dela, era a irmã Adelaide da igreja. Né? Tinha a irmã dela, o pai dela, eu conversava com o pai dela, a gente trocava horas conversando, e eu não tinha muita afinidade com a Fabiana porque eu não conseguia encontrá-la na casa dela. Então quando eu ia, às vezes ela não estava. Então não tinha muita afinidade. Eu conversava muito com a irmã dela e com a mãe dela e com o pai dela. E o que aconteceu? Chegou uma época até que eu fiquei triste, porque o pai dela sempre foi encarregado de incubatório. Ele sempre foi encarregado. E chegou uma época que eles iam mudar para longe. O pai dela ia arrumar um trabalho longe de Uberlândia, ia ficar um tempo ausente de Uberlândia, numa outra cidade, e eles iriam mudar. Então eles se despediram e sumiram do mapa. Né? Foram viver em outro lugar afastado de Uberlândia. E o que aconteceu? Quando eu tinha já os meus 20 anos, que eu estava trabalhando firme ali, e assim que eu completei 22 anos, em 1999, eu encontrei com a mãe dela e a irmã dela, e eles tinham voltado para Uberlândia. O pai dela tinha ficado fora, trabalhado fora, e regressou para Uberlândia. E eu encontrei, e eu fui na igreja, eu estava frequente na igreja, e eu encontrei com a mãe dela na igreja, a irmã, e eu encontrei com a Fabiana. E a gente conversou, estava desempregada, e eu conversei na empresa que eu trabalhava, o rapaz, o encarregado, eu tinha uma moral nessa empresa. Ele foi e arrumou para ela, mas a empresa pagava mal para danar. Arrumou para ela e foi aonde eu reencontrei e comecei a minha história com a Fabiana. Foi onde eu me apaixonei por ela nessa empresa. E antes frequentei tanto tempo na igreja, a gente não tinha... Tudo tem um motivo para ser.
não tinha uma afinidade, a gente não se encontrava, não se dava. Eu conversava com a mãe dela, com a irmã dela, e depois eu fui, a gente começou a conviver e começou a se apaixonar um pelo outro. E foram se passando esse tempo, a gente casou com muita dificuldade, a gente peitou o mundo para ficar junto, porque parece que o mundo não queria que nós ficássemos juntos. O mundo, eu digo, a situação financeira, ganhar pouco, dificuldades, e a gente peitou para ficar junto e a gente continuou na igreja. Só que no período em que nós nos casamos, nós estávamos afastados da igreja porque o pessoal tem um ego gigantesco, o pessoal, de uma certa forma, não perdem a oportunidade de magoar as pessoas. Então, haviam magoado Fabiana, haviam me ofendido, e a gente preferiu dar um tempo, mesmo porque nós estávamos começando uma vida, nós estávamos começando, eu tinha 22 anos, ela tinha 20 anos de idade, e a gente tinha que começar uma vida e iria vir muitos obstáculos. E dentro da religião mórmon existe o selamento eterno, né? As pessoas, a religião, a igreja vende que as famílias poderão ser eternas. Perdão, pessoal. Que elas vão habitar no reino de Deus eternamente, marido, esposa e filhos por toda a eternidade. Olha a armadilha. E o nosso sonho, porque ela apaixonada por mim e eu apaixonado por ela, o nosso sonho era selar no templo. Além de fazer o casamento no civil, nosso sonho era selar no templo sagrado. Ter o selamento eterno para toda a eternidade, porque, pô, que marido apaixonado e esposa apaixonados não querem viver eternamente juntos? Não é verdade? E era o nosso sonho. E é tudo o que a gente fazia para tentar ir ao templo, para cumprir os requisitos, tudo dava errado. Não permitiam a gente ir para o templo sagrado, fazer as ordenanças sagradas, fazer a investidura, que é o endowment, que é uma roupa que eles usam por baixo com alguns símbolos. A gente tentou. Pense num casal que tentou em ir para o templo e pessoas nos impediram, pessoas físicas botaram difícil, parece que, entre aspas, não iam com nossa cara, parece que não queriam que nós fosse, e quando tudo parecia que ia dar certo, dava errado. Algo fazia dar errado e nós não conseguíamos pisar no templo. E nós morávamos num bairro chamado Santo Inácio e eu fiquei desempregado, Fabiana ficou desempregada e nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. E eu não conseguia trabalho porque parecia que eu era macumbado, era amaldiçoado, eu não conseguia arrumar trabalho. E no ato de praticamente pedi a minha mãe se nós poderíamos morar num cômodo enorme, com banheiro, 2 cômodos enormes, comerciais, na frente da casa da minha mãe, na porta da rua. E a Fabiana, até a família dela, sugeriu, olha, você não quer ficar aqui em casa e até ele arrumar um trabalho? E ela, não, eu fico com meu marido, não vou arredar o pé dele, longe dele por um segundo. Onde ele for, eu vou. Onde ele entrar, eu entro. Aonde ele ficar, eu vou ficar. E a gente foi morar neste cômodo. E a Fabiana estava grávida da Marcele e os meninos nasceram neste cômodo. Mas eu vou parar por aqui. Eu relatei para vocês as minhas dificuldades com a minha mediunidade, o meu envolvimento religioso. Quando eu mais queria ir para a missão, não permitiram. Quando eu queria entrar no templo sagrado, Mormon, não permitiram. Eu abri muito aqui da minha vida para vocês. Essa foi uma história, foi uma parte onde eu aprendi muito, aonde, digamos, no sistema religioso eu me tornei um expert. Esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo
eu vou passar para vocês a continuação de como eu me aprofundei em doutrinas profundas, que poderíamos dizer de uma certa forma até ser comparado com o ocultismo. E a partir daí começa-se um divisor de águas na minha vida, aonde logo tem o contato extraterrestre, e daí vocês vão chegar numa definição porquê dessa série chamada Orion. E eu vou mostrar para vocês, no final dessa série de vídeos, aqueles que chegarem até o final, vocês vão falar, isso que você falou foi uma das coisas mais surpreendentes que nós ouvimos até hoje. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado por terem me aturado até aqui. Então, no próximo vídeo, vou falar da segunda parte. E essa segunda parte é bem interessante. Na terceira parte, já vai ser mais interessante ainda. Na quarta parte, vai chegar uma parte muito onde o universo vai estar presente. Mas para que você entenda toda a minha trajetória e entenda a minha ligação com o Orion, vocês têm que assistir todos os vídeos de forma lógica, em sequência, para que vocês venham a absorver o máximo que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz e muita luz, fiquem todos em paz.